mês de novembro acabou e ele foi bem positivo para a bolsa. Vamos conversar de tudo que aconteceu de mais relevante em economia, política e mercado. Fica aí que é logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Kai, analista aqui da equipe do Já Investe, e se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os nossos próximos vídeos e também deixa o like aí para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Então pessoal, me falem aí se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de resumo mensal, de fechamento de mercado, porque eu queria ter um espaço aqui para conversar mais com vocês, também para trocar ideia e falar a minha opinião sobre coisas políticas, coisas de economia, coisas do mercado que estão acontecendo, né, fatos relevantes, e eu acho que talvez um formato mensal fique legal. Então, se você gostar, deixa aí nos comentários que eu volto com esse quadro aqui em dezembro e assim por diante. Bom, como eu comentei no início do vídeo, o mês foi bem positivo para quem estava exposto em renda variável. A bolsa de valores, o Bovespa, subiu mais de 10% no mês, e quando a gente olha o mapa das ações, praticamente tudo subiu, seja de consumo não durável, serviço público, né, energia, saneamento, commodities subiram bem também. A gente teve os bancos aqui, né, a parte financeira subindo bastante. Então, praticamente tudo no verdinho esse mês, quando a gente olha o mapa aqui das principais ações da bolsa. Vamos entender o que aconteceu. Bom, a gente tem que lembrar que o mês de novembro também foi mês de resultados. Ainda tinha saído vários resultados ali em outubro, mas alguns saíram também em novembro. E quando a gente olha aqui um resumo bem interessante que o Banco Inter fez sobre essa temporada de resultados, né, o quanto desses resultados veio acima ou abaixo do esperado, e aqui a gente está falando de lucro, a gente vai ver que cerca de 46% dos resultados dessa temporada surpreenderam, vieram acima das expectativas do mercado. Porém, mais da metade ali vieram em linha ou abaixo das expectativas do mercado, o que mostra que os resultados foram bem mistos nessa terceira temporada, né? E realmente foram bem mistos, né? A gente aqui que é analista e acompanha os resultados, tiveram algumas empresas que surpreenderam positivamente, surpreenderam muito bem, como a gente teve a própria PetroRio, que surpreendendo, né, positivamente. A gente teve também o grupo SBF na parte de varejo também surpreendendo positivamente, e a gente teve também surpresas negativas, né? Principalmente aqui na parte de papel e celulose, de infraestrutura, óleo e gás, né? Principalmente porque todo o mercado acho que não acreditava numa queda de petróleo da forma que a gente teve ao longo dos últimos meses, o que impactou bastante o resultado das empresas de petróleo, né? Por mais que a PetroRio tenha vindo muito bem, a própria Petrobras teve uma queda de praticamente 50%, aí foram 40 e poucos por cento ali no seu lucro, o que acabou machucando bastante as expectativas do mercado. Passando agora para a economia, a gente teve a super quarta logo no início do mês, dia 1 de novembro, a gente já iniciou numa super quarta. O Fed manteve os juros em 5,25 e 5,50, e o nosso Banco Central cortou meio ponto da Selic, levando a 12,25. Isso o mercado já esperava, então não explicaria tanto essa alta. O que realmente surpreendeu os mercados foram os números de inflação, principalmente do exterior. Então, a inflação nos Estados Unidos, logo ali no meio de novembro, vieram os números de inflação mostrando uma inflação abaixo do que o mercado esperava. É interessante que veio assim 0,1% abaixo do que o mercado esperava, e o mercado já ficou muito animado. Então, não só a nossa bolsa aqui subiu bastante, na prática, quase todo ativo de risco no mundo subiu. Então, o S&P subiu, ações de tecnologia, tudo que envolve risco, que envolve expectativa de crescimento e expectativa de taxa de juros, impactando bastante no preço daquele ativo, acabou subindo. Então, empresas que têm essa sensibilidade a juros caíram justamente porque já começou conversa nos Estados Unidos, né, de grandes bancos, grandes analistas de mercado, grandes economistas, já avisando para o mercado que possivelmente a gente já vai iniciar o novo ciclo, né, um ciclo de corte de juros já pelo Fed em março, abril ali de 2024, o que seria bem positivo para essas empresas, para esses cases mais arriscados, cases de crescimento, cases sensíveis a juros. E passando agora para o mercado, um dos fatos mais relevantes foram os números divulgados pela Americanas, onde ela revelou uma fraude de mais de 25 bilhões de reais, revendo, recalculando todos os números ali de 2021 e 2022, para se ter ideia, 2021, onde ela tinha falado para o mercado que ela tinha dado lucro, revendo os números, na realidade foi um prejuízo. Então, talvez uma das maiores fraudes que a gente teve na história do Brasil, desconsiderando ali a OGX, que foi um patamar muito diferente, justamente porque envolviam muitas empresas, né? Mas a Americanas, com certeza, uma única empresa, é a maior fraude que a gente teve no Brasil, e realmente uma loucura o que aconteceu com a Americanas. Se você quiser entender um pouco mais dos números dela, o que está acontecendo, o possível futuro da Americanas, eu vou também deixar linkado um vídeo aqui onde eu explico tudo o que aconteceu para vocês. Já no mercado exterior, a gente teve a divulgação dos números da Nvidia, que é o balanço hoje em dia mais aguardado pelo mercado
resultado todo o trimestre, isso porque a Nvidia está segurando nas costas a alta do mercado esse ano. O S&P subiu aí mais de 15% no ano, sendo que praticamente são 5, 6 empresas que estão subindo e todas as outras estão de lado ou caindo, né? Todas as outras 495 ou 494 empresas estão caindo, enquanto 6 ali estão subindo praticamente sozinhas. E uma delas, e talvez a mais relevante delas, é justamente a Nvidia, porque ela tem entregue aí resultados astronômicos com altas expectativas. Então, para se ter ideia, ela multiplicou o lucro dela nesse trimestre cerca de 12 vezes em relação ao ano passado. As ações chegaram a cair 1%, mesmo ela tendo batido ali novamente, tendo surpreendido o mercado, tendo batido expectativas, tendo batido o próprio guidance de receita, de lucro, de resultado operacional. Então, imaginem o que pode acontecer com a Nvidia se por acaso ela escorregar no guidance, ela não entregar o que ela prometeu, não entregar o que o mercado esperava, né? Ela caiu entregando, imagine o que aconteceria se ela não entregar. Então, o mercado está muito apreensivo, quando vem um resultado da Nvidia, o mercado fica bem volátil, todos de olho no que vai acontecer, mas é uma ótima empresa e tem entregue aí ótimos resultados. Também, se você quiser entender o que está acontecendo com a Nvidia, vou deixar linkado aqui o vídeo de análise dos últimos resultados, que eu acho que vai ser bem útil para vocês. E passando agora para a política, na América Latina, a gente teve a eleição de um novo presidente na Argentina, o Javier Milei, primeiro presidente no mundo abertamente libertário, pelo menos assim que ele se descreve, e é um presidente com propostas no mínimo polêmicas, como fechar o Banco Central e dolarizar a moeda da Argentina. O mercado gostou bastante, as ações de algumas empresas chegaram a subir 30%, 40%, justamente porque há uma expectativa muito forte de que o Javier privatize empresas importantes, empresas que estão lá na Bolsa da Argentina. Então o mercado, por enquanto, tem gostado do Javier Milei, né? Então o risco da Argentina tem caído, o peso se valorizou um pouco. Então há uma expectativa muito grande sobre o Javier Milei, né? Se você quiser entender um pouco mais também, vou deixar linkado aqui em cima um vídeo sobre o Javier para você assistir. E passando para nossa economia local, uma notícia ruim aqui no mês de novembro é que o governo elevou a projeção do rombo fiscal para o ano de 2023, que chegou agora em 177 bilhões de déficit, né, sendo um aumento de mais de 22 bilhões em relação ao que havia sido previsto anteriormente. Inclusive, a Genial Pesquisa fez uma pesquisa com o mercado e 100 participantes do mercado, gestores de fundo, analistas, responderam, né, se eles acreditam que o governo vai conseguir zerar o déficit para 2024, que é o que está prometido, e 100 deles que responderam que não acreditam no governo. Então a gente tem no Brasil um governo totalmente descredibilizado na parte de economia, na parte de controle fiscal, e isso acaba dificultando bastante o trabalho do Banco Central de reduzir a nossa taxa de juros, de deixar o nosso juro real mais de encontro com a nossa economia, com os fundamentos da nossa economia, justamente porque o risco de governo, a percepção de risco de governo não deixa a gente abaixar os juros, justamente porque o risco Brasil fica alto e a gente precisa compensar com juros mais altos, senão a gente não consegue captar dinheiro, né? Então tem tudo isso que acaba impactando o nosso bolso no final do dia, impacta a bolsa de valores, impacta os empréstimos, impacta o consumo. E assim como disse aqui a Rafaela Vitória, que ela é economista do Banco Inter, o problema fiscal não é apenas um problema de queda de arrecadação, como o governo vem falando. Inclusive o governo vem vendendo essa história para enfiar imposto na gente todo dia. A impressão que eu tenho é que tem um imposto novo no Brasil, pelo menos a cada 3 dias úteis. Me falem se vocês também têm essa impressão. E o problema do Brasil não é um problema de queda de arrecadação, porque a arrecadação realmente tem caído. Quando a gente olha a receita total aqui no Brasil, comparando outubro de 23 com outubro de 22, a arrecadação real, né, a receita total, descontando a inflação, foi negativa em 0,3%, mas a despesa subiu 10%, então o governo está gastando muito mais do que ele está arrecadando. Isso é matemática básica, na conta de vocês aí de casa, no seu controle de orçamento aí, você sabe que você não pode gastar mais do que você ganha do seu salário, porque você vai acabar se endividando e tendo ali déficit na sua vida, déficit ali no seu cartão, ficando no cheque especial. É a mesma coisa no governo. A diferença é que o governo quer fingir que isso daqui não é um problema. Então todo mundo no mercado entende que a falta de uma política fiscal é o maior problema hoje no Brasil e realmente é o que está travando investimento, é o que está travando o crescimento, e já faz tempo isso no Brasil. Passando essa parte de economia, vamos falar um pouco das maiores altas e das maiores quedas aqui da Bolsa, tá? Basicamente tudo subiu da Bolsa, então filtrando aqui pelo Ibovespa, a maior alta no mês aqui foi a Magazine Luiza. Então a Magazine Luiza é um desses cases que são sensíveis a juros. A gente, né, o impacto ali de uma queda nos juros americanos e nos juros brasileiros acaba ajudando bastante o varejo. A gente teve
isso, né, e essa narrativa que acabou ajudando bastante a Magalu. E os resultados da Magalu que ela divulgou no terceiro trimestre de 23 não foram ruins, tá? Não foram resultados espetaculares, mas vieram ali, pelo menos a gente viu que a Magalu parou de piorar. Então, realmente uma alta bem relevante aqui no mês, bem importante aqui no mês. E quando a gente passa aqui para a maior queda, a gente tem a 3R, né? Justamente porque a gente teve aí uma queda, um arrefecimento do petróleo no mês. Então, vocês vão ver aqui que entre as maiores quedas estão a 3R, tá aqui também a Recôncavo, tá a PetroRio. Então, somente o que é envolvido com petróleo aí que caiu no mês, até a Petrobras quase que caiu, ficou aí com uma alta de 2%, mas basicamente por uma questão de commodity, não teve muita coisa envolvendo o fundamento propriamente dito dessas empresas. Apesar de uma ou outra notícia ruim aí na economia, a gente teve sim um mês bem positivo na Bolsa de Valores, inclusive na nossa carteira de dividendos aqui, que é a carteira que a gente compara com o Ibov, talvez a carteira que os nossos assinantes mais gostam, a gente teve um mês muito positivo também. Então, novembro aí fechando com mais de 10,7% de alta, ainda vai contar com o dia de hoje que não fechou ainda, mas mesmo assim, quando a gente considera que até o dia 28 de novembro, 30 de novembro na verdade, a gente tá aí com uma rentabilidade nessa carteira de 40% versus 23% do Bovespa, que é o nosso benchmark. Então, a gente tem entregue aí um resultado bem interessante para os nossos assinantes. E quando a gente pensa, né, o que pode acontecer daqui para frente, se o rally já foi muito forte, se você pode ou não entrar, se tá muito tarde, na nossa visão ainda tem oportunidade na bolsa, tá, pessoal? Quando a gente olha o PL aqui da bolsa, apesar de ele ter subido sim um pouquinho nos últimos meses, aí nos últimos dias, na verdade, vocês vão ver que ele ainda tá bem abaixo do que é o natural, do que é o normal para o Bovespa, mesmo em períodos de taxa de juros altas. Então, quando a gente tinha uma taxa de juros alta lá em 2017, 16, a gente tinha um PL ali negociando por volta de 12 vezes e a gente ainda tá muito mais próximo de 7. Então, a gente acredita que ainda tem oportunidades na bolsa. Claro que algumas já andaram um pouco, mas ainda tem empresas baratas. Acontece que estavam muito baratas lá em março, abril, maio e agora estão só baratas, mas ainda tem empresas interessantes para a gente investir. E se você quiser ver esse número aqui sem a Petrobras e sem a Vale, né, que é uma crítica que muitos fazem, que a Petro está muito barata e acaba distorcendo, a gente traz aqui também. Então, trazendo o número sem a Petro e Vale, vocês vão ver que mesmo assim o Ibovespa está com um PL ali por volta de 9 vezes, quando na média a gente pode dizer assim que ele caminha por volta de 12. Então, ainda tem tempo de entrar, ainda faz sentido comprar a bolsa nesse momento e a gente tem visto que no longo prazo, apesar de tudo que se fala aí da bolsa, das más línguas que falam da bolsa, quando a gente compara com o CDI, por exemplo, vocês vão ver que tendo uma boa estratégia, escolhendo boas empresas, a gente acaba vencendo o CDI. Isso porque a gente está com o CDI historicamente alto no Brasil nos últimos anos. Não se acostumem com o CDI ganhando aí juros fáceis, né? Ganhando juro fácil aí na renda fixa com mais de 1% ao mês. Isso não é o normal de um país em desenvolvimento, de um país que está crescendo, tá? Então, o natural aqui era trabalhar no Brasil com um juro ali mais próximo de 6, de 7, e isso faria com que um retorno ali da bolsa que você teria na bolsa seria muito mais relevante frente aos juros, né? Ou seja, o CDI só tem ganho da bolsa historicamente porque no Brasil a gente teve um CDI anormalmente alto, tá? Então, se a gente tivesse aqui um país, no mínimo, normal, a gente veria a bolsa muito mais facilmente batendo aí o CDI. Então, pessoal, para finalizar, se você tiver interesse em conhecer as nossas carteiras e acessar as nossas carteiras se tornando um assinante A Pro, é só você escanear esse QR Code que está aqui do lado da tela, que você vai direto para um site, explica tudo sobre o que é ser um assinante já, o que você tem de acesso, quais são as carteiras, quais são as exclusividades no site, os mini cursos que a gente tem. Então, tá tudo explicado lá. E como eu falei para vocês, na minha visão, se a gente tiver algum tipo de rally, ou mesmo que a gente não tenha um rally agora no fim do ano, sempre vai fazer sentido você investir, sempre vai fazer sentido você estar posicionado em bolsa, e mesmo que você quiser procurar um momento onde a bolsa esteja barata, eu acredito que a bolsa ainda não tá cara, né? A gente ainda não vê uma bolsa precificada ali num valor justo. Beleza, pessoal? Bom, vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.